maior do que a dela vai causar a felicidade dela. Então, tipo assim, é bem bizarro, mas sim, é um tipo de pessoa. Então, essa coisa da gente se sentir merecedor, sabe? Tipo assim, pô, por que que eu não tenho uma outra profissão? Por que que eu não consigo ir pra essa viagem? Por que que eu não, sabe? De falar assim, isso é pra mim. Não existe sonhos classificados para as pessoas, tipo assim, não tem um tipo específico de pessoas que poderiam ou deveriam ser médicas, tipo assim, sabe? Basta você lutar por isso. E não necessariamente você ficar dizendo que não faz o seu tipo, porque não existe esse, entendeu? Então, pra mim, essa é a pior parte, porque até da gente verbalizar o que a gente quer, isso causa incômodo. Nós fomos criados, basicamente, a nos diminuir sempre. E essa ambição por querer algo melhor e uma vida melhor incomoda os outros e acaba nos incomodando também, porque a gente é reprimido quando a gente fala dos nossos sonhos. É por isso que tem o tal dos maus olhados, que usam várias coisinhas do tipo... Ah, o Fabiano chegou. Oiê. Ah, a mãe da Grazi também. Beijo. Enfim, então, todas essas coisas fazem com que a gente sinta incômodo, porque nós não somos treinados a verbalizar e tem muitos mal olhados mesmo, então a gente seleciona muito. E normalmente quando a gente fala sobre nossos sonhos, né, sempre tem um Zé Mané botando a gente pra baixo, no caso aquele zelador. De novo, eu não tô falando da profissão, tá? Tô falando da história que eu contei. Uma pessoa qualquer que tava numa profissão lá do lado da porteira. Enfim, é isso. Então, tipo assim, o segundo ponto, porque o primeiro foi coragem, pra mim seria sentir o sonho. Eu gosto muito da Oprah Winfrey, tenho certeza que vocês conhecem ela também. Eu não vou listar tudo que ela é, porque ela tem várias. Tem como fala assim, tipo, um currículo bem grande, mas é uma apresentadora de TV americana que ela citou uma frase bem legal. Eu vou ler pra vocês. Você recebe da vida o que tem coragem de pedir. Eu gosto muito dessa citação, porque ela me lembra muito o que eu defendo no meu projeto relacionado a as energias da física quântica e tudo mais. Eu tipo assim, cara, se você recebe da vida o que você tem coragem de pedir, isso quer dizer que, no mínimo, tu pensou a respeito. Para pensar a respeito, isso teoricamente poderia se tornar um sonho. E aí, a partir disso, causa algum tipo de emoção, e aí você acaba traduzindo isso na sua personalidade, e depois vão para os seus atos, enfim, tá tudo interligado. Quando a gente consegue colocar na nossa cabeça, né, que a gente merece algo, é porque a vida, ela falou e deu um jeito de demonstrar que a gente suporta isso. Seja dor, seja alguma coisa positiva, sabe? De tipo de merecimento mesmo. Ah, oi, Troia. Bom, então é mais nesse sentido que eu queria explicar, né? Sobre tá tudo interligado e o que a gente pensa, as nossas emoções, tudo isso atrai as coisas para nossa vida também. Agora, vocês já pararam para pensar sobre o mundo ao nosso redor? Porque ele é baseado em sonhos e não existiria uma vida se ela não tem sonhos. Na minha opinião, eu acho que a vida ela acaba quando você não tem mais motivos para sonhar. Quando você simplesmente não tem mais propósitos e sonhos e, sabe, almejar uma ambição. Então, o mundo ao nosso redor ele é baseado em sonhos. Podem ser em sonhos considerados grandes, por exemplo, todo mundo costuma falar de sonhos, costuma falar da Disney, né? O criador da Disney, ele é um cara que pensou na Disney e ninguém acreditava nele e agora é o parque mais importante do mundo e o maior. Então, assim, isso foi teoricamente um sonho, um grande, né? Uma ambição e tal, que todo mundo menosprezava muito ele. Isso é uma parada que existe, que foi causada por alguém que teve um sonho. Mas, olha que interessante, a roupa que eu estou usando, a cadeira que eu estou usando, a luz que me ilumina, todas essas coisas foram geradas por alguém que pensou sobre isso. Isso quer dizer que o nosso mundo ao redor, ele é baseado em sonhos e a gente está rodeado de motivações para continuar buscando os nossos próprios sonhos. Não necessariamente viver à base dos sonhos dos outros. A Juju falando, perfeita, olha a psicóloga. Então, ai prima, tu é uma fofa. Enfim,
a gente tem como ter essas motivações. Desde o momento que a gente dorme até o momento que a gente acorda. Mentira! Até dormindo a gente tem essas motivações porque são os nossos sonhos, eles estão no nosso subconsciente. Então, a gente pode usar isso de uma forma bem positiva para poder seguir continuando, né? Seguir em busca dos nossos sonhos. E aí, tenho a parte que eu considero muito importante, que seria a mentalização. A mentalização do sonho, ela é muito importante, na minha opinião, nesse segundo ponto, que seria sentir o sonho, porque isso faz a gente se sentir mais próximo também, além de a gente estar rodeado de sonhos de outras pessoas, que seria a gente pensar como seria a gente lá realizando, a gente conquistando aquilo, sabe? Isso é muito legal, porque quando a gente mentaliza de verdade, a gente consegue tornar aquilo tão real que a gente consegue sentir cheiro, a gente consegue imaginar as cores, a gente consegue imaginar o cenário. Isso é muito legal. E não faz diferença qual sonho seja. Se for um instrumento musical que você quer aprender, beleza. Imagina você tocando na praia e ouvindo aquele som e tá, sabe, sentindo aquele calor do sol e tudo mais. Então, assim, isso é uma forma de mentalizar. Agora, se o seu sonho é ser médico, por exemplo, imagina você de jaleco. Imagina você andando naquele corredor branco e alguém te chamando pelo seu sobrenome. Então, assim, cara, o cheiro de lá, as cores, como eu falei, a cor branca, tudo isso vai fazer você ficar mais próximo. E isso é muito interessante porque isso vai dar pra você a sensação de que aquilo já é seu. Então, por você mentalizar dessa forma, você vai ter mais motivação para seguir o que você realmente acredita que seja o ideal para você, o que você mereça. O terceiro ponto que eu posso dizer sobre sonhos seria: comece hoje. Definitivamente comece hoje. Porque as grandes conquistas, elas são realizadas por pequeninas ações, na minha opinião. E mesmo que seja um sonho que teoricamente pareça muito distante, tipo assim, sei lá, tu quer ter a casa própria, né? E aí você fica pensando, tá, mas eu não tenho dinheiro, e aí como é que vai ser, bababá. Começa a criar um monte de coisa para aquilo teoricamente ser postergado. Véi, comece pequeno. Olha, eu não ganho nada por fazer propaganda aqui, mas eu vou fazer. Gente, tem um aplicativo chamado Pinterest, eu adoro ele. E você pode usar ele para pesquisar casas, é sério. Tem umas decorações muito legais e só de você fazer isso, você vai se sentir mais motivada e vai querer ainda mais concretizar o seu sonho. Oi, Sânia, beijo pra você. Ah, o Davi comentou: toda vez que realizei algo, o sentimento que eu tinha era de que já estava realizado. Sim, provavelmente foi porque você mentalizou e acreditou muito nele, né? Então isso é muito interessante mesmo e, na minha opinião, é assim que funciona. Então, voltando ao Pinterest, seria isso. Tipo, cara, seu sonho é ter essa casa própria, você pode ter, mas não sabe direito ainda como fazer, pelo menos a parte da motivação tu vai ter a beça. E até porque tudo tem um primeiro passo, né? Mesmo que você pule degraus de uma escada, você vai ter que pisar em algum degrau em algum momento. Então, assim, a Amanda dizendo: tem eu também para pesquisar casas para vocês. Essa corretora aí é das boas, hein? Salvador, vocês estão perdendo. Fala aí no direct com ela que ela resolve seu problema rapidão. Sério. Mas enfim, continuando. Então, tudo tem o primeiro passo. Se você decidir subir por degrau em degrau, tu vai chegar lá no topo. Mas se você quiser pular de 3 em 3, também vai chegar. O que interessa dessa metáfora é: você vai ter que pisar um degrau em algum momento, meu bem. E esse pisar um degrau em algum momento seria: tudo tem um começo. Tudo tem um primeiro passo. Bom, já que eu falei de tempo e dinheiro, esse é o quarto ponto. O que podemos dizer sobre o tempo? Cara, é muito fácil, satisfatório, tranquilíssimo, confortável a gente jogar todas as nossas responsabilidades e tipo assim,
postergar e procrastinar a realização dos nossos sonhos por causa da nossa rotina, não é? É irresistível a gente colocar a culpa na rotina. Ah, eu não vou fazer isso agora, sei lá, não vou aprender, sei lá, francês agora porque, nossa, não tenho tempo e tal, minha rotina é muito pesada, eu estudo, eu trabalho, faço um monte de coisa, enfim, não tenho tempo pra isso. Mas olha que interessante, essa mesma pessoa que reclama do tempo, ela fica exatamente 40 minutos no Instagram antes de dormir. Se ela tivesse diminuído esse tempo, nem que seja 5 minutos, já dá pra ela estudar alguma coisa nesse horário, entendeu? Então falta muito essa coisa de tomar vergonha na cara, porque tempo não falta, gente, ele tem que ser bem administrado. E outra, se você deixar de cumprir esse sonho seu, vai ser um pedaço do seu futuro que vai deixar de existir. Ele vai simplesmente... Oi, Mari. Ele vai simplesmente ser só um sonho, uma coisa que você pensou e você não vai concretizar ele porque você preferiu ficar na zona de conforto e botar a culpa na sua rotina. Isso não é, literalmente não é nada saudável. Então, tipo assim, até sobre carreira nova, né, do tipo assim, ah, não tem como eu mudar de carreira agora e tudo mais, porque assim, eu preciso do dinheiro, mas eu quero muito mudar e tal. Mas olha que interessante, se você não mudar de carreira, você vai continuar trabalhando uma coisa que você não quer por causa do dinheiro, beleza. Mas você já percebeu que o dinheiro que você ganha com o seu trabalho é igual ao dinheiro que você pode ganhar de uma outra forma? Seja você pedindo dinheiro no sinal, seja você trabalhando com o que você trabalha, aqueles, sei lá, 10 reais que você ganhou, eles têm o mesmo valor? Então, assim, o que adianta tu levantar todos os dias de manhã e pensar, cara, eu odeio meu trabalho, mas ele dá dinheiro? Tipo, dinheiro não necessariamente compra a felicidade e boa parte da sua vida, da nossa vida, a gente passa no trabalho. Então por que você vai trabalhar com uma coisa que você não gosta? Aí você vai falar, tá, mas eu preciso muito desse trabalho, eu preciso pagar minhas contas e tal, beleza. Então tira esses 40 minutos que você usa pra ficar no Instagram e comece a pesquisar em como você pode alcançar o trabalho dos seus sonhos. Mas só de você pensar sobre isso já é uma forma dele se tornar um pouco mais palpável e você vai parar de colocar desculpa nas suas circunstâncias, na sua rotina, enfim, na sua vida como ela está hoje. O Fabiano falou, minha mãe diz que quando se quer fazer algo, arrumamos tempo. Tempo é questão de prioridade, querer exatamente isso.